É muito difícil explicar como que a gente percebe ou considera que algo é certo para nós, como para nos comprometermos com aquilo. E se comprometer implica se dedicar com devoção em todos os aspectos da nossa vida, com fé inquebrantável. O compromisso se refere a um estado de dedicação, responsabilidade e fidelidade, neste caso, com outra pessoa. E um verdadeiro comprometimento contém um sim profundo de todas as partes do nosso ser. O amor que gera a paixão para nos abastecer, a mente que estrutura o caminho e o corpo que conduz o nosso movimento ou as nossas ações. Mas unicamente quando sabemos quem somos, quando estamos enraizados profundamente em nós mesmos e no nosso lugar dentro do todo, que conseguimos verdadeiramente dar os passos com confiança inabalável e dedicação. Logo, talvez esse comprometimento que eu faço com algo externo, neste caso dentro de um relacionamento, não depende tanto das características dessa pessoa com a qual eu me comprometo, senão com as minhas próprias características internas ou com o meu estado interno. Na imagem, o laranja se refere à nossa paixão ou o fogo necessário para nos abastecer. E se refere, portanto, à nossa habilidade de expressar emoções, criatividade e conexão com os outros. E o vermelho se refere ao mundo físico como um domínio essencial onde manifestar os nossos sonhos, porque existimos em um corpo físico ou material. Logo, a minha habilidade de me comprometer tem muito mais a ver com quão conectada eu estou com as minhas próprias emoções e com os meus sonhos do que com qualquer coisa externa. You're so wild. I'm not gonna fight it, hypnotized. E é que a gente vê muitas faltas de compromisso hoje em dia. Ou melhor dito, a gente se cobra muito e cobra muito ao outro por um compromisso hoje em dia que precisa estar melhor fundamentado. Chegou a hora de definir novos paradigmas sobre o que define um relacionamento saudável ou equilibrado, para que consigamos nos comprometer por completo. E para isso, além de todo o trabalho de expansão de consciência que a gente vai fazer através da leitura, pode pegar também uma garrafinha de água que será fluidificada ao longo do nosso tempo juntos. E também pode usar nos próximos dias esta geometria sagrada para reforçar esse lindo trabalho. E especificamente no tarot de Aleister Crowley, o 2 de paus fala de autoconfiança, coragem de agir e vontade criativa. E na imagem mostra 2 adagas com um par de serpentes em cada ponta, representando o veneno que pode matar ou curar. Logo, as serpentes conectam a vida e a morte, o instintivo e o espiritual, e proclamam também a renovação emergente depois de uma destruição prévia. A carta descreve a energia espontânea do fogo ou daquilo desenfreado. É um espírito fogoso sem direção, onde é mais importante o querer do que o agir, guiado ou inspirado por um poder sem direção, entrando em novos caminhos com possibilidades importantes de desenvolvimento, mas sem considerar necessariamente as possíveis desordens, obstáculos ou impedimentos no caminho. Sem que exista efetivamente um comportamento estratégico, no sentido de determinados resultados esperados. É uma vontade irracional de se lançar de cabeça em algo, podendo, neste caso, ser num relacionamento. E quando isso acontece, existe o risco de fazer esforços pelo outro através de uma falsa crença de que esse outro vê o mundo do mesmo jeito que eu. É uma energia masculina impositora.
atitude que pode estar nos levando a momentos muito difíceis onde nos sentimos abandonados no meio do deserto. Nos sentimos cansados, perdidos, com sede e solitários. E nesses momentos é tentador se perder na revolta, na autopiedade ou na amargura, podendo chegar a considerar o próprio conceito do amor como um mistério ao qual a gente é alheio, onde fluem sentimentos desde um lugar interno que não controlamos. Essa crença de que o amor é um sentimento incontrolável. Mas ao mesmo tempo, são esses sentimentos de amor, confiança, altruísmo, segurança e inclusive amor parental os que viabilizam a materialização de formas muito elevadas de ação. Logo, é como se sentíssemos, no fim das contas, que não temos controle dessa forma mais elevada de ação. Porque se é o amor que nos dá essa capacidade de agir de uma forma altruísta e não controlamos de que ou de quem nos apaixonamos e podemos eventualmente chegar a esse lugar onde nos sentimos sozinhos nessa troca, esgotamos a nossa fonte de ação e precisamos, portanto, achar uma outra, entrando assim num círculo vicioso. E chegados nesse ponto, existe uma necessidade, então, de desenvolver uma série de ferramentas que nos permitam identificar quando estamos fazendo escolhas equilibradas num relacionamento de tal jeito que seja recíproco, evitando assim esse sentimento de desamparo que esgota a nossa fonte de ação. E a chave consiste em conseguir manter os nossos pensamentos em uma direção firme e objetiva, evitando mudanças erráticas, que a gente consegue através de abordagens intelectuais a novos paradigmas, mas que ao mesmo tempo se sustentem na prática, que não fiquem apenas em teorias bonitas. E para isso é fundamental que as emoções não sejam negligenciadas, conseguindo assim nos redimirmos desse sofrimento que se origina no descontrole dos nossos sentimentos. O primeiro chakra se refere à nossa habilidade de nos enraizarmos, ao nosso instinto de sobrevivência e à nossa habilidade de nos identificarmos no mundo. E por um lado, pode ser que seu equilíbrio interno, a sua sabedoria, a sua maturidade e compaixão tenham sido atraentes para alguém. E por outro lado, que tenha uma série de atributos físicos e ou de estabilidade financeira que você tenha considerado atraentes em alguém. A aparência física ou a segurança é um fator importante também nesse processo de atração. E em paralelo, pode acontecer que tenha coisas no seu corpo que você goste e outras que você goste menos, ou que você gostaria de mudar, diminuindo assim a sua sensação de segurança, chegando inclusive a questionar o seu próprio valor, impedindo então um enraizamento ou identificação no mundo físico, entrando num estado de dependência com aquele que consegue enxergar algo de belo em você. A energia do plexo solar nos ajuda a perceber não apenas quem somos, mas também quem queremos ser. Fortalece a nossa vitalidade, a nossa força de vida e a nossa energia para alcançar os nossos objetivos. E mesmo que as pessoas com as quais a gente convive possam contribuir com uma sensação de alegria e bem-estar, a verdadeira felicidade e bem-estar vem de desenvolver a nossa riqueza e sabedoria internas e a nossa conformidade, no fim das contas, com nós mesmos a todos os níveis, inclusive a nível físico. E é que pode ser que tenha alguém no seu entorno
que não está reconhecendo tudo que você entrega e ou que não enxergue mais em você tudo aquilo que enxergava. Mas muito provavelmente você mesma não é plenamente consciente de tudo que você entrega e não contente com isso, ainda se exige mais. Mas, ao mesmo tempo, é precisamente esse anseio que você tem de melhora constante como você poderia servir de inspiração para os outros. Sempre que esse outro tivesse seu mesmo anseio de crescimento ou seu mesmo olhar perante a vida. Você consegue se inspirar e achar magia em tudo que você vive, podendo eventualmente ficar sem paciência quando essa outra pessoa não tem essa mesma atitude perante a vida. E saindo assim desse estado equilibrado, sábio e maduro e compassivo inicial do qual essa outra pessoa se apaixonou. Mas ao mesmo tempo, a falta de interesse dele no próprio crescimento é quem leva você a um lugar ressecado e sem sonhos de um mundo melhor. Sem crescimento, onde não tem vida e nem alegria, porque não tem expansão. E dentro dessa situação, morre esse olhar para o mundo com uma pureza comovente e uma alegria contagiante. Porém, algo dentro de você está pronto para se libertar dessa visão. Mas para isso, você vai precisar deixar de levar tão a sério os condicionamentos sociais. Parar de lutar com as circunstâncias e se concentrar em cuidar desse pulso de vida que existe em você. Ouça mais os seus sentimentos e não seja tão racional. E é que o fato de que essa outra pessoa decida de fato crescer é uma dentre tantas possibilidades. E é uma decisão que no fundo poderia ser tomada a qualquer momento. E para qualquer materialização, um pré-requisito é que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos concordem entre si e se unam em harmonia. E é que eu posso sentir e pensar que essa pessoa é capaz de crescer. E pelo que a gente conhece hoje em dia sobre manifestação, precisamos ser capazes de visualizar exatamente o que a gente quer, acreditar nessa semente e nutri-la com pensamentos positivos, visualizações e um senso de merecimento. Nos comprometermos com esse objetivo que a gente quer conseguir. E é assim como um dia essa possibilidade se manifestará. Por isso, a manifestação se refere à nossa capacidade de trazer para a realidade concreta, depois de um certo tempo, aquilo que estava apenas constelado como uma possibilidade no nosso mundo interno. Mas a grande questão sobre manifestação é que a gente consegue manifestar apenas aquilo que está no nosso mundo interno e não no mundo do outro. Logo, investir um certo tempo visualizando algo que pertence ao outro acaba sendo uma perda de tempo. Porque a questão é, será que essa pessoa quer manifestar esse crescimento mesmo? E a chave está em ver se essa outra pessoa está nutrindo de algum jeito essa possibilidade. You better start moving and feel the music. Get your groove on and let it use you. When you feel the fire and you know it's right. A transformação é uma transição onde o velho dá espaço para o novo. A vida é sobre mudança, onde a lei é simples. Você não consegue arrumar espaço para algo que já está ocupado com alguma outra coisa. Primeiro, você precisa dispensar
aquilo que está naquele lugar. E isso serve para o físico, mas também para o emocional ou intangível. Logo, sentimentos antigos precisam dar espaço para os novos. Na imagem, o número 8 se refere precisamente ao número da manifestação. E como tudo na vida, os relacionamentos também passam por ciclos. Mas existe uma ideia coletiva de relacionamento ideal, onde a paixão e os sentimentos iniciais precisam durar para sempre. E isso não é coerente com uma realidade que opera através da mudança. E para integrar esse conceito, se pode usar nos próximos dias a geometria sagrada da transformação. Logo, o movimento orgânico e natural dentro de um relacionamento é que, depois de um certo tempo de esperança numa mudança e descobrindo planos de crescimento vazios ou inexistentes no outro, esse sentimento de esperança seja substituído por outro de decepção. E que, através de determinadas situações na nossa vida, como pode ser, por exemplo, o nascimento dos nossos filhos ou ir morar ou trabalhar em outro país, se colocam de manifesto as nossas habilidades, porque trazem consigo possibilidades importantes de crescimento ou desenvolvimento pessoal. Transformação interna que nos leva, por outro lado, a ganhos materiais no âmbito da nossa carreira profissional, seja dentro da nossa profissão ou eventualmente através de uma nova que pode inclusive nos levar a um sucesso inesperado, alcançando sentimentos de realização externos e internos. Transformação que dentro de uma parceria madura e sólida implicaria uma consolidação do relacionamento, através de uma evolução positiva nos sentimentos do nosso parceiro por nós, no lugar de uma mudança de opinião sobre o nosso valor, porque a gente não manteve as nossas características iniciais. E isso coloca de manifesto a resistência à mudança do nosso parceiro. No fim das contas, o que a gente precisa na nossa vida é parceria e colaboração, porque a companhia traz alegria ao trabalho duro e o trabalho em equipe multiplica a produtividade. Mas você já ficou um tempo convidando essa pessoa a se unir a você. Você é competente e está à altura do seu trabalho, mas precisa se manter forte porque a tarefa é de fato exigente. No fim das contas, se trata de eliminar fronteiras entre os nossos sonhos e a realidade, removendo para isso as limitações que a gente experiencia. E para isso, precisa se permitir ser inspirada e guiada pela sua própria sabedoria, em conexão constante com as suas imagens internas, onde a sua sabedoria escapa de razões concretas ou de uma compreensão lógica ou científica. Você precisa conectar para isso com seu lado mais sensitivo, mediúnico e com devoção supra-pessoal. Através de descobrimentos internos, emoções profundas e experiências visionárias. Acreditando que um relacionamento pode sim nos levar a uma sensitividade e proximidade amorosa, para além de uma devoção puramente afetiva. Na medida que exista um compartilhamento recíproco de um estado sonhador interno, chegando assim a se fundir com o outro. Mas para que isso aconteça, formas antigas de se relacionar precisam morrer, para que a transformação possa efetivamente acontecer. Chegou a hora de olhar o medo no olho e se afastar dele, dando espaço para a força, o foco e a coragem. I don't wanna play no games. Maybe you should come back, we could try again. Oh, 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 oh.
para isso sair de um estado de resignação frente ao nosso destino, abrindo mão do controle e permitindo que a transformação aconteça, achando propósito ou sentido através do isolamento ou de uma separação. E é que é unicamente através de uma falta de sucesso que podemos desenvolver uma percepção referente à necessidade de deixar nosso ego de lado e permitir que as coisas aconteçam do melhor jeito. A nossa atitude dentro dos relacionamentos, como sociedade, está apodrecida. E precisamos de novos entendimentos para ir diluindo progressivamente essa contaminação. Pode usar nos próximos dias cúrcuma, porque vai ajudar a estabilizar o corpo, aumentando a vitalidade e a força. Se abra para novas formas de engajar a comunidade nos seus projetos. A gente vai precisar trabalhar bastante como sociedade para ter acesso aos frutos de relacionamentos saudáveis. Vamos precisar de tenacidade para chegar num verdadeiro empoderamento pessoal. Precisando para isso deixar ir uma dinâmica que não nos serve mais, para permitir que entrem os milagres ou as mudanças que merecemos. De acordo com o texto espiritual Um Curso em Milagres, o Espírito Santo media entre as ilusões e a verdade, ou entre aquilo que é ilusório e aquilo que é verdadeiro. É a essência que nos permite ir além da ilusão do medo, ou das ilusões que o medo criou. É a forma mais sagrada de verdade ou amor que podemos experienciar. Neste momento, uma verdadeira virada nas dinâmicas de relacionamento é de fato possível. Mas para isso, precisamos deixar ir ideias, lembranças ou sentimentos que já não nos servem e lembrar quem somos. Então, ignore coisas menores ou mesquinhas e faça o que precisa ser feito, apesar delas. Na imagem, o 7 de paus, no tarot do Totem, tem 3 paus cruzados com outros 3 e um pau no meio. Esse pau no meio é a ferramenta do herói, que precisa provar a sua coragem, porque a vitória acontece graças ao valor ou à coragem individual. É uma batalha de um soldado só. E energeticamente tem uma sobreposição de coragem e assertividade ou crescimento e evolução pessoal, com degeneração e fraqueza ou involução e falta de crescimento pessoal. A ponta com a qual você se identifica vai definir a sua posição. Logo, estamos ante uma partida dentro de uma situação equilibrada, como consequência de uma perda de confiança. Porque precisa de muita coragem ou muita energia para conseguir defender esse impulso de vida dentro dessas condições ou desse entorno. Só que no lugar de você se resignar dentro dessa situação, sem vida ou sem crescimento, eu desafio você a se superar através de uma ação audaciosa e ousada, conseguindo assim um avanço ou um progresso. E você não faz esse movimento só por você, senão por todo um coletivo, pela sociedade como um todo, por aquele entorno que você quer construir para que sua filha ou seu filho e os filhos dos outros vivam e prosperem dentro dos relacionamentos especificamente. E isso é uma devoção supra-pessoal.
E nessa situação ou nesse lugar, podemos ser atacados por essa mesma sociedade que estamos tentando elevar. Mas se sobrereagirmos a esses ataques, nos levará a maiores agressões do externo. Logo, nessa situação, unicamente manobras sábias ou estratégicas nos oferecem a possibilidade da vitória. E o objetivo desta mensagem não é instigar o enfrentamento, sino o entendimento do desafio de fundo que enfrentamos como sociedade, as implicações da permanência na dinâmica afetiva na qual estamos, a inspirar uma movimentação desde o amor e a harmonia. É sobre procurar uma solução positiva, dando um passo à frente. Estamos falando de achar desafios, obstáculos ou dificuldades ao mesmo tempo que achamos a coragem para enfrentá-los. Evitando para isso entrar num comportamento de mulher intolerante, para adentrar outro de mulher confiante, autodeterminada e madura. Porque o risco está em fazer essas movimentações de uma forma superficial, temperamental e infantil. Mas o que se propõe aqui é fazer esse mesmo movimento desde um lugar tolerante, determinado e empreendedor. E guiar as nossas interações sociais, sejam no âmbito pessoal ou público, desde um lugar interno mais maduro. É assim como a gente combina as nossas emoções e os nossos impulsos de uma forma construtiva, permanecendo sempre aberta a aceitar mais responsabilidades através dessas experiências de vida e dominá-las com poder e autoconfiança, conseguindo através desse processo amadurecer ou evoluir verdadeiramente, chegando assim à altura desse crescimento e alcançando desse jeito uma equanimidade profissional também com o nosso parceiro, que eventualmente estava alguns passos à frente. Girl, will you marry me? 2 kids in a house and live happily. I think we are so meant to be. No fim das contas, todos temos liberdade para determinar o nosso caminho e pedir intervenção divina apenas quando assim quisermos. Logo, você é livre para tomar as suas próprias decisões. Não precisa seguir nada do que foi falado aqui. Mas, na medida que aumenta o nosso entendimento sobre como as nossas ações ou nossos pensamentos criam o que a gente efetivamente vive, a liberdade se expande além de um conceito inicial de liberdade, talvez algo mais superficial, que se limita à decisão sobre sair ou não de um relacionamento. Porque no fim das contas, um desejo humano fundamental de todos nós consiste em ter a liberdade de conseguir cuidar do próprio nariz, no sentido de ser capazes de tomar as nossas próprias decisões sobre aquelas coisas que dizem respeito a nós. Ter a liberdade de falar os nossos sims e os nossos nãos, sem medo e sem nos sentirmos coagidos por nada ou por ninguém. E isso já é difícil estando solteiro e precisando manter a nossa autenticidade e honestidade apenas com família e amigos. Mas é ainda mais complexo quando essas decisões ou esses sims e esses não se referem especificamente a um relacionamento afetivo ou romântico. Porque esse aspecto romântico traz novos níveis de vulnerabilidade, intimidade e autenticidade. Mas ao mesmo tempo, é a nossa autenticidade, originalidade e expressão honesta dos nossos sims e os nossos nãos a maior contribuição que a gente pode fazer em qualquer relacionamento, inclusive para a sociedade em geral. Na medida que adquirimos a liberdade de explorar novos territórios, formas de pensar e paradigmas, e somos comemorados por ter a coragem de fazê-lo, no lugar de sermos recriminados por isso. E esse
é exatamente o objetivo desta leitura. Não coagir você a uma determinada ação, sino que você se sinta comemorada por pensar e agir diferente. So shallow, 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 shallow. But you are bright white gold. No fim das contas, o objetivo último é sempre crescer além das limitações materiais, através da constância, nos mantendo imperturbáveis frente a eventuais provocações externas, e que conseguimos através de uma linha de ação guiada por uma avaliação sóbria, e para o qual é fundamental se dar um tempo de descanso para inspirações, porque o único jeito de aproveitar as nossas realizações materiais consiste em desenvolver ou adquirir a perspectiva adequada, e para isso precisamos de um certo tempo. E essa perspectiva consiste em entender que nos prendermos àquilo que já realizamos só nos leva à paralisação. Precisamos levantar sempre o nosso olhar para um horizonte mais amplo. É sobre um impulso interno dentro de cada um de nós, pressionando por realizações duradouras e valiosas. E escolhendo ao longo desse processo pensamentos amorosos, ao mesmo tempo que reconhecendo o nosso valor. Um beijo e até a próxima. The one thing that I know is